Câmara aprovou na última quarta-feira um projeto, que equipara aborto de gestação acima de 22 semanas a homicídio. Isso deu um grande debate em todo o país, não só na rede social. A proposta aí poderia ser votada na próxima sessão, só que não foi. A Câmara dos Deputados tinha aprovado o regime de urgência para o projeto do deputado Cavalcante, que é do PL do Rio de Janeiro, e outros 32 parlamentares que equipara o aborto de gestação acima de 22 semanas a homicídio. O projeto com urgência poderia ser votado diretamente no plenário, sem passar antes pela comissão aí da Câmara. O autor do requerimento de urgência, coordenador da Frente Parlamentar Evangélica, o deputado Eli Borges, ele defendeu a aprovação. O que é que ele disse? Ele falou: basta buscar a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a partir de 22 semanas, é assassinato de criança, literalmente, porque esse feto está em plenas condições de viver fora do útero da mãe, afirmou ele. Já do outro lado, a deputada Sâmia Bonfim, PSOL, São Paulo, criticou a aprovação que, segundo ela, criminaliza crianças e adolescentes vítimas de estupro. Ela afirmou que mais de 60% das vítimas de violência sexual têm menos de 14 anos. Criança não é mãe, e o estuprador não é pai, disse ela. Segundo Sâmia Bonfim, uma menina estuprada ficaria presa por 20 anos, enquanto o estuprador ficaria atrás das grades por 8 anos. As baterias dos parlamentares estão voltadas para essa menina, retirá-la da condição de vítima para colocá-la no banco dos réus. Eu começo contigo, Débora. Bom, eu acho que a deputada Sâmia Bonfim não é muito boa de interpretar, o texto, porque na verdade o que esse PL faz é colocar um limite, de tempo que será permitido o aborto. Em nenhum momento esse PL proíbe que crianças que tenham ali má formação ou gestação que coloca a vida da mãe em risco, que essas pessoas estarão impedidas, de fazer o aborto. A única coisa que a Câmara de Deputados está fazendo é dizer: pera aí, vamos colocar um limite no tempo, porque se o bebê já tem condições de terminar ali aquele período fora da barriga da mãe, nutricional, por que optar por matar o bebê e não fazer uma cesariana e permitir que esse bebê venha ter uma vida, Então, sim, é um assassinato, sim. Inclusive, tem um deputado que é médico, que o nome dele me fugiu aqui na memória, que ele faz uma ilustração de como é que seria esse procedimento, Então, o Conselho Federal de Medicina é também contrário, acima, desse período. Então, essas pessoas que defendem tanto a ciência estão querendo se opor ao que diz o Conselho Federal de Medicina, que se coloca contrário, a esse procedimento. Um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é acerca da pena, já que a deputada fala de colocar essas meninas com uma pena maior do que o estuprador. Mas, ora, quem sempre se coloca contra quando tem uma votação no sentido de aumentar a pena do estuprador é justamente a esquerda. Nós não podemos esquecer que, enquanto deputado federal, Jair Bolsonaro defendia a castração química para estuprador. Quem é que coloca contra? Quem é que vota contra o endurecimento de penas para estupradores? É justamente a esquerda. Então não dá para entender. Esse mesmo público agora que se coloca tão preocupado com essas vidas dessas meninas são os mesmos que votam contrários a penas mais duras para quem comete o crime, que é o estuprador. Então é uma balela. O que o PL está fazendo, esse PL que foi votado, esse projeto de lei, é justamente o quê? Para colocar um limite de tempo de gestação. Por exemplo, Ana sofreu um abuso, ela ficou grávida. Ela não vai ser impedida de fazer o aborto. Agora, por que esperar tanto tempo para se fazer o aborto? Esperar o bebê ficar totalmente formado para fazer o aborto? É isso que esse PL está tratando. E quem sustou foi uma medida, através do Alexandre de Moraes, e o Congresso está simplesmente se posicionando. Não é isso que nós cobramos? Que o Congresso tome para si a responsabilidade de tomar algumas decisões? É isso que ele está fazendo agora. Ele está falando, olha, dentro das condições que já são permitidas o aborto, agora sim, não pode exceder esse período, pois o bebê já estará formado. Um outro ponto que também eu acho importante nós debatermos e falarmos sobre a questão de meninas, mulheres que optem por tirar o bebê já em condições
que a gente tenha uma atenção voltada para essas pessoas nessas condições. Ao invés aqui da gente estar criando situações e fazendo até desinformações que eu vi, a gente fala tanto em fake news, mas o que foi propagado, não só pelas mídias sociais, as redes sociais, mas também por veículos de comunicação tradicional, foi uma desinformação por completa, porque dava a entender que esse PL que foi votado era totalmente contrário ao aborto, mas não, essas condições que já é previsto em lei, elas serão mantidas. A questão aqui é o tempo que poderá. Tem um exemplo da França, que é permitido o aborto, porém, ele também limita essa questão do tempo que é permitido fazer o aborto. E por que aqui no Brasil é diferente? Então, eu acho que a gente tem que trabalhar no sentido de que vamos trabalhar para que as penas contra o criminoso que pratica o estupro, que é um crime bárbaro, sejam aumentadas. Não é verdade? Eu acho que todo mundo tem esse consenso, pelo menos agora eu espero que os deputados de esquerda, inclusive do PSOL, partido que essa deputada faz parte, vote favoravelmente ao endurecimento de penas, né, dos estupradores, e também a gente vê essa questão das condições para essas mães, né, para elas poderem estar fazendo esse procedimento. Porque não dá para uma hora eu vir aqui e defender o direito da mulher, o direito da criança, e ao mesmo tempo ir lá no plenário e votar contra um projeto que endurece a pena para quem o faz. Perfeito. Professor Rodrigo Santana. É isso, Nerisvaldo, mais uma proposta nojenta da extrema-direita. Eu acho que é dessa maneira que a gente pode descrever necessariamente essa PL nojenta. Ela é uma PL que foi pensada em defesa da utilização da religião e do nome de Deus. Eu costumo sempre dizer que esse debate ele não pode ser feito na perspectiva religiosa, ainda que a religião tenha um peso cultural muito grande no nosso país, mas discutir questões relacionadas ao aborto, e quando eu coloco no plural, porque existem várias discussões no que diz respeito ao aborto, essa é apenas mais uma, precisa ser uma discussão do ponto de vista da saúde pública, até porque o nosso Estado é laico. Dito isso, é importante pontuar que atualmente, conforme a nossa legislação, o Código Penal, o aborto no Brasil é permitido em 3 situações. Vamos lá entender o contexto para a gente entender o nível de maldade e de perversidade dessa PL a qual está sendo proposta aí. Quando a mulher é vítima de estupro, isso é ciência de todo mundo tem ciência desse fato. Quando a saúde da mãe está comprometida ou quando a criança pode nascer com anencefalia, ou seja, qualquer questão da formação relacionada ao seu cérebro. Diante dessas situações, o aborto é permitido a qualquer momento no Brasil. A PL diabólica, a PL que dá muito mais moral ao estrupador do que propriamente à vítima, ela coloca que esse aborto deve acontecer apenas dentro de 22 semanas, ou seja, estabelece um tempo. Esse tempo corresponde a 5 meses. E caso não aconteça, essa mulher será criminalizada entre 6 a 20 anos de prisão. Totalmente diferente a punição no que diz respeito ao estrupador, caso ele seja preso, porque ele pode ser preso hoje e solto amanhã, como é dito por aí, inclusive, certo? Ou qual é a grande problemática? Diante de um SUS, Nerisvaldo e queridos ouvintes, ineficiente, sabemos que o SUS tem vários problemas nesse sentido de como funcionar, até por conta da demanda. Sabemos que o nosso sistema público de saúde é precário. Sabemos que é necessário também passar pelo aval judicial, coisa que não deveria ser escolha propriamente da vítima, mas é necessário ter o aval judicial. Inclusive teve uma aberração de uma juíza recente que obrigou uma criança vítima de estupro ter a criança, até irônico, né? Uma criança ter a criança. Ou seja, o que eu quero colocar para os nossos ouvintes, para os nossos seguidores, é pensar como é que eu vou estipular o prazo de 5 meses diante de um SUS que não funciona direito, diante de uma justiça que é lenta e burocrática, dentre outras circunstâncias relacionadas à ignorância, muitas vezes dessa vítima, a pobreza, a localização geográfica, dentre vários outros aspectos que possa ser que impeça que essa vítima consiga fazer o procedimento do ponto de vista da legalidade dentro dos 5 meses. O que quer dizer que se ela não conseguir por questões burocráticas, por questões relacionadas à justiça, ela deve ser criminalizada, e volto a repetir, de 6 a 20 anos de prisão. É sério mesmo isso? Não, isso é inaceitável. Isso é uma violação das mais graves possíveis que pode existir. É literalmente a criminalização. Porque o que está por trás disso não é a defesa da vida. Eu já disse aqui, a galera da extrema direita é falsos moralistas. Os machos escrotos,
os ditos cidadãos de bem, que hoje são contrários ao aborto e defendem essa PL, quando a amante engravida, a primeira coisa que faz é pedir, faz o aborto, faz fora do país, faz numa clínica clandestina, ninguém vai saber, certo? É falso moralismo, por isso que essa PL ela é diabólica. Porque ela não estipula necessariamente a circunstância, ou seja, não abre espaço para pensar, sobretudo, as mulheres e crianças. Eu quero falar mais propriamente das crianças que são abusadas, inclusive, é irônico, pelo cidadão de bem, que é abusada pelos pastores, pelos padres, para ser justo também, e com qualquer outra espécie, até mesmo dentro da própria família, com o pai e o padrasto, e sabemos que não é tão fácil chegar no posto da esquina e pedir para fazer o aborto. Eu vim aqui fazer um aborto porque eu fui vítima de estupro do meu pai, do meu padrasto, do meu irmão, enfim, não é assim. Sabemos muito bem que essa questão relacionada ao aborto, ela é muito mais séria no nosso país, ela é muito mais profunda. Por isso que esse debate, ele precisa ser feito do ponto de vista, sobretudo, da saúde pública, porque o nosso Estado é laico. A gente não pode se apegar aos nossos princípios religiosos, até porque é uma grande contradição defender a vida e ao mesmo tempo defender a pena de morte. Isso é ironia, ou seja, essa PL, como eu disse inicialmente nos meus comentários, ela é nojenta, ela é diabólica. A deputada Sâmia Bonfim, ela diz bem claro na matéria, só repetindo, Nerisvaldo, e concluindo, abre aspas para a deputada, mais de 60% das vítimas de violência sexual têm menos de 14 anos. Criança não é mãe, estrupador não é pai, disse a parlamentar. E só para que fique bem claro, para que os nossos ouvintes possam entender propriamente, a pena dessa mulher, caso faça necessariamente o aborto após os 5 meses, é de 20 anos, enquanto o estrupador ficará atrás das grades por 8 anos se for pego. Ou seja, é uma proposta diabólica pautada no falso moralismo da extrema direita, porque o que está por trás não é a defesa da vida. Sabemos muito bem o que essa turma sempre defendeu no nosso país. Muito bem, 1 minuto e meio, Débora. Não, é só 2 pontos aqui que precisa ser esclarecido. O colega fala, né, que a deputada está defendendo a vida, né, dessas adolescentes. Não disse que a deputada está defendendo a vida, não. A deputada está dizendo que essa PL criminaliza as mulheres, as quais serão obrigadas a fazer o aborto. E como vota essa deputada quando o projeto é para endurecer as penas do estuprador? Ela é favorável? A gente tem que pegar algum projeto que foi para a Câmara, inclusive no ex-presidente Bolsonaro. Quantos projetos de endurecimento de lei o ex-presidente Bolsonaro propôs para endurecer as penas? Fala aí, um por um. Vamos e que lá. A deputada foi contrária. Quem era que defendia a castração química em 2016? Qual era o deputado? Castração química não é endurecimento de pena, Débora, desculpa. Castração química é violação dos direitos humanos, Débora. Tá. E matar bebê é defender direitos humanos? Não. Quer dizer, o colega aqui defende que bebês sejam mortos com cloreto de potássio. Você defende sim. Porque se você é contra o PL, você defende sim. Morte de bebês. Mas castração química de um abusador é violação dos direitos humanos. Peraí, ou você defende a vida ou você não defende. A gente está falando aqui de bebês já totalmente formados. Por que é que vai esperar o bebê ficar totalmente formado para poder fazer a interrupção da gestação? É isso aqui que a gente está falando. Ou se amplia o prazo, 5 meses. Você acha que é um prazo suficiente? E caso aconteça alguma das exceções que eu pontuei, o SUS não foi eficiente. Você utilizou para falar o quê? Que o SUS é ineficiente, concordo. Absolutamente. A justiça é lenta. Então, vamos matar o estuprador? Já que a justiça é lenta e ele vai ser posto... Como é? Você disse que por conta que o SUS é ineficiente... E a justiça é lenta. E por isso que a gestação pode passar do período, ok? Você utilizou isso. Suficiente os 5 meses. Você falou isso. Depender, agora, já utilizando essa mesma sua argumentação, eu vou defender então que o estuprador, por a lei ser lenta, a gente deve matar também o estuprador, porque as leis demoram. Não é isso? Mas não é uma grande ironia. Você está defendendo propriamente a vida e agora você está defendendo a pena de morte do estuprador? Não é vida? Mas que ele não deveria responder conforme a legislação? Não existe pena de morte no Brasil, Débora. Isso é loucura. Salvo em casos de guerra, né? Mas
em caso sim. de guerra. Sim, mas vamos A gente lá. tem que pensar em propostas, estratégias dentro da legislação. Eu até concordo quando você diz assim, endurecimento das leis. Beleza, dentro do campo da legalidade, tô contigo, ótimo. Mas fora do campo da legalidade, a gente vai estar cometendo Mas outro o Congresso crime. está fazendo dentro da legalidade, é prerrogativa do Congresso, meu Deus do céu. Ele não está sendo, não é ilegal. É a opinião do Congresso, eu só discordo desse Congresso nojento que a gente tem. Beleza, Sim. agora o que você disse anterior não é dentro da legalidade. Exemplo, talvez a única proposta brilhante que o ex-presidente talvez tenha conseguido pensar, castração química. Castração química, é dentro da legalidade das nossas leis? Inclusive foi votado agora. Pensando o código de proteção aos direitos humanos, pensando o código universal dos direitos da pessoa humana, independente do crime o qual tenha cometido. É justo? Entendeu? Bom, então, um estuprador não pode ter uma castração química. Um bebê que foi concebido São por um coisas estupro, diferentes, que ele Débora. não tem responsabilidade nenhuma, pode injetar um cloreto de potássio e matar à vontade. São situações diferentes, porque E parte que da nossa hipocrisia legislação... é essa? Direitos humanos para o estuprador, para o bebê, Não. que é um ser inocente, Direitos humanos mate para a todos. qualquer momento, mate. É isso que você está falando. A discussão não está necessariamente no bebê. A discussão aqui passa pela criminalização, Débora. Mas Em ele é a momento vítima. nenhum eu disse que Ele eu vai sou ser a favor. vítima, Rodrigo. Mas é isso que a gente está pautando, porque a gente precisa encontrar solução, porque é uma pauta bem complexa, e eu disse isso no início do meu comentário, se você prestou atenção, que é uma pauta complexa, delicada, não é fácil se resolver, mas a gente precisa encontrar soluções dentro da legalidade. Até porque, exemplo, essa proposta do ex-presidente, talvez a única proposta que ele tenha conseguido pensar para resolver os problemas relacionados à questão do aborto, tenha sido algo que é fora da legalidade. Só se a gente tivesse uma proposta, o Congresso aprovasse, enfim, inclusive sempre teve a maioria no Congresso e tem agora. Por que ele não conseguiu aprovar? Ou os votos da esquerda fez a diferença na hora da votação? Quantos projetos de endurecimento de lei para estrupadores o presidente Bolsonaro conseguiu apresentar para além da castração química? Eu digo para além porque é complexo esse debate, porque envolve a questão de direitos humanos. E não é eu que estou defendendo, é a legislação. É difícil Só se falar você sobre defender. direitos humanos quando você defende que um bebê, né, na barriga da mãe, que já tem condições de Mas o debate ter não é vida esse, fora você da sabe. barriga. Mas o debate não é esse, Débora. É esse sim. O PL é para impedir que, além dos 5, a mais de 5 meses de vida, não seja permitido o aborto. E se tiver essas Como é que não é, Rodrigo? E se tiver essas dificuldades, as quais eu coloquei, você acha que deve ter Assim. a criminalização da mulher? Só Pronto. pra gente lembrar, Aí- o debate, essa questão do bebê é o debate, sim, porque é o bebê e a criança também deixa é a a criança. Débora pois não. responder. Não, mas Se tiver entenda. essas circunstâncias que impediram que a mulher faça o aborto dentro dos 5 meses, a PL prevê exceções? Veja bem. Não prevê, já vou te responder. Sim, Você mas acha certo? veja só, você argumentou, Débora, agora eu tô não, te você perguntando. argumentou, Rodrigo, que por conta que o SUS é ineficiente, A que justiça as leis não lenta, funcionam, as que leis por conta lentas. disso é que pode ser permitido a partir dos 5 meses. Correto. Ok? Ok. Então, eu estou dizendo que, já que o estuprador, ele acaba não cumprindo a pena como se deve, porque não temos leis que funcionam como se deve, então eu também vou defender que essa pessoa pode ter a vida interrompida. O estuprador também poderá ter. Vamos defender agora, então, vamos pressionar nossos parlamentares para que se interrompa a vida. Qual a diferença da vida do bebê de mais de 5 meses para a vida de um estuprador? Se eu estou argumentando que um bebê de 5 meses pode morrer porque o SUS não funciona, eu agora vou dizer que as leis do país não funcionam e mate o estuprador. Qual a diferença? Mas aí eu te perguntei, cabe uma exceção na PL para as mulheres que não conseguirem? Não. Não cabe. Ou se Porque elas não senão conseguirem, vai ficar utilizando brechas e vai acontecer a matança de bebês. não tem cabimento, Débora, porque assim o debate Bom, tem que é ser a do minha ponto de- visão. Mas É é, a a minha tua visão. visão e a visão de meia dúzia que pensa dessa maneira Não é nesse bem meia país. dúzia, É Rodrigo, meia dúzia. porque obtivemos É meia maioria na votação do PL, tá? Não, não estou dizendo necessariamente na votação do PL, mas que tem esse pensamento. A sociedade, esse na maioria, é pensamento- contra. Esse pensamento. A sociedade é contra. Independente, opinião pública não é ciência, já te disse isso. E o Conselho Opinião Federal de pública- Medicina é ciência? Opinião pública não é Responda, ciência. o Conselho Federal de Medicina é trabalha ciência? Trabalha pautado E em o que ele ciência, diz? E o que trabalha ele pautado diz? em ciência. Mas o que eu quero que fique Responda! bem claro,
O que eu quero que fique bem claro para os nossos ouvintes, para os nossos seguidores, que essa proposta é a criminalização, sobretudo, de mulheres pobres e negras, até porque a Patricinha, a filha da elite, ela vai permanecer fazendo aborto na hora que der vontade, independente de qualquer legislação. Eu concordo que deve haver o endurecimento das leis, mas no sentido do campo da legalidade. Ele não respondeu. A gente precisa pensar ações, estratégias, as quais o ex-presidente Bolsonaro não teve a capacidade de pensar dentro da legalidade. Muito porque vivemos bem. no Estado de Direito, falo isso constantemente com os meus alunos. Ele não respondeu, mas eu vou responder. O Conselho Federal de Medicina é contrário. É contrário, a depender da circunstância dessa. Ou você defende a ciência ou você não defende, Rodrigo. É dentro da circunstância. Essa PL, ela pode até ser aprovada, mas a gente precisa lembrar que a depender da circunstância, se não prevê exceções, talvez prevendo exceções, fique mais claro, Neusvaldo, porque se não tiver as exceções, pode-se, de uma certa forma, aumentar ainda mais a criminalização. Perfeito. Nesse caso, você quer as brechas, né? Vamos Aí, nesse seguir, caso, você vamos. quer as brechas. No caso do professor, a necessidade, a gente vai continuar no debate para os assinantes. No caso do professor, a necessidade das exceções, a preocupação da Débora é que as exceções abram brechas para que o fato continue.